Muito boa noite, minha gente. Se não dá certo no YouTube, precisa ser aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live dessa jornada que tem lá seus desafios, mas que também tem vida própria muitas vezes. Oi, Pati, tudo certo? Quando não dá para fazer do jeito que você programou, você tem que encontrar um outro caminho. Então, aqui estamos. Sejam bem-vindos, Flori, Música, Josefa, Gilvânia, Dali e Celinha, tudo certo, minha gente? Bem-vindos à nossa primeira live dentro dessa jornada. E nessa live da jornada, eu vou contar para vocês que sem esse elemento não dá para reprogramar crenças, não dá para mudar resultado. Sejam esses resultados que você quer mudar, que você quer transformar aí na sua vida financeiro, nos seus relacionamentos ou na sua saúde emocional. Então, minha gente, cá estamos. Eu tinha preparado um PPT bonitinho, porque as nossas aulas no YouTube são profundas, não é? São aulas para que vocês possam ter aí uma organização mental, né? Para que vocês possam seguir aí o meu raciocínio passo a passo. Mas se não deu para ser como eu programei, cá estamos. Oi, Elis, Emanuela, tudo bem? Eu vou escrever aqui, minha gente, eu não sei se eu consigo fixar, acho que não. Senhor Lauro, se você puder, por favor, escrever aqui para mim, deixa eu ver qual que é o tema que você põe. A reprogramação de crenças e mudança de resultado não acontece sem isso, para que eu possa fixar aqui. Senhor Lauro, por favor. Minha gente, vou dar alguns segundinhos aqui para que você prepare papel e caneta, para que você tenha água aí na sua mão para sua hidratação, para que a gente possa aqui, mesmo que não tenha o PPT, para que você visualize, mas para que você se conecte nesse momento dentro dessa jornada, para que você mude os seus resultados através da reprogramação de crenças. Então vou falar nessa nossa primeira live um elemento da jornada, um elemento essencial para que você reprograme suas crenças e a partir disso transforme os seus resultados financeiros, nos relacionamentos e na saúde. Então, vou fixar aqui. Se o senhor Lauro estiver aí, por favor, escreve para que eu possa fixar. Eu não tenho... Deixa eu ver se dá para eu... Minha gente, eu já tentei. Aqui as internet vai evoluindo junto com a gente e a gente precisa acompanhar, não é? Deixa eu ver se eu consigo aqui... Pera só um minutinho, minha gente. Tem que ser ao vivo, né? Não? Reprogramação... Aqui, Laura escreveu para mim. Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Cadê que a gente consegue... Eita, aqui, pronto. Muito obrigada, senhor Lauro. Então vamos lá, minha gente, para a gente não perder tempo e ser então aqui direcionados. Quero passar primeiro alguns recados importantes sobre a nossa jornada. Se você caiu de paraquedas aqui, nós estamos essa semana, começou ontem a primeira aula da jornada da reprogramação de crenças. Você está participando da primeira live, que é diferente da aula, já vou falar dessa diferença, dessa jornada que é uma semana de aulas e lives para você transformar os seus resultados financeiros, nos seus relacionamentos e na saúde através da reprogramação de crenças. Então, se você ainda não está inscrito, se você nem sabe do que eu estou falando, tem gente que está me mandando mensagem: Camila, por que a mentoria meio-dia 12 não está acontecendo? Porque nós estamos intensos aqui nessa jornada. Então, minha gente, se você não se inscreveu ainda, anota aí o endereço, o link está na minha bio. Para quem não sabe o que é bio, não tem obrigação de saber, eu também não sabia no começo, é onde está o meu perfil principal. Ali tem um link, Linktree, o primeiro link na página, é só clicar lá. Ficou fora do ar hoje em alguns momentos, ficou fora do ar em algum outro momento também, acho que foi ontem, mas suporte trabalhando para que isso seja regularizado todas as vezes, tá bom? Então, qual é o endereço para você se quer digitar aí? www.camilahagazine.com.br/cadastro. Vou repetir, para você que não está inscrito ainda na jornada, Camila Hagazine, www.camilahagazine.com.br/cadastro. Fechado? Quero agradecer, minha gente, cada um de vocês que já está inscrito, que está participando, está comentando lá, porque dessa vez a jornada é num espaço restrito. Então, todos vocês que estão deixando os comentários, eu estou respondendo, estou lendo todo mundo, então agradeço profundamente.
Ok, muito obrigada por isso, estou muito feliz e grata, apesar dos desafios, porque toda mudança, até que se ajuste, até que a gente assimile, tem lá os seus desafios, né não? Bom, qual é a diferença das aulas e das lives? As aulas são gravadas nesse espaço reservado para vocês, que é a reprogramação de crenças. As aulas, a primeira aula foi disponibilizada ontem, amanhã às 8h30 a segunda aula vai ficar disponível e entre uma aula e outra a gente tem esses encontros aqui. Se não possível, eu aqui na terça hoje, quinta e sábado às 20 horas. Combinado? Anote aí na sua agenda. Inclusive, coloque um alarme no seu celular. Tem em várias redes aqui no Instagram, pelo WhatsApp, porque quando você se cadastra, minha gente, eu preciso passar essas informações, só um pouquinho de paciência. Quando você se cadastra para participar desse espaço restrito, dessa jornada, você tem um botão lá na página para entrar nos grupos do WhatsApp. É um grupo silencioso, eu não mando mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, as pessoas não trocam lá, porque não é esse o objetivo. É para que vocês recebam os links das aulas e das lives. Por quê? Mais ou menos 10% das pessoas que se cadastram, que deveriam receber e-mails, não recebem por algum motivo que a gente não tem todas as respostas, não é? Então, pelo WhatsApp é uma garantia que você vai receber o link dessas nossas aulas, dos nossos encontros. Fechado? Muito bem, vou pedir para que você compartilhe se fizer sentido, principalmente você que já assistiu a aula 1, já percebeu que tem muito conteúdo, tem conteúdo de valor, porque verdadeiramente, se você está comprometido com a sua transformação, com os seus resultados. Se você começou, se ainda não fazia, mas começou a se colocar como prioridade e participou da aula 1, você viu que ali tem valor, ali tem conteúdo para sua transformação. Tem dentro dessa jornada, a grande diferença dessa jornada com as lives diárias aqui de terça a sexta ou os aulões no YouTube, é porque nessa jornada existe um passo a passo, um método organizado para você sair da limitação e chegar à realização nas principais áreas da sua vida. Então, se fizer sentido para você, se você já viu esse valor, compartilha com mais uma vida. Essa pessoa pode precisar disso que você está recebendo e a gente passa a fazer parte da solução e não mais do problema. Problema esse que eu nem sei que existe, porque eu nem sei o que são crenças. Combinado? Deixa eu ver se eu passei todos os recados. Vou pedir, como eu sempre tenho pedido, tô meio pidonha, né? Mas eu quero que vocês, assim que assistirem a aula, que vocês comentem lá, para eu saber como é que vocês estão reagindo, para saber como é que vocês estão percebendo todo esse conteúdo, que eu tô intensa, entregue para essa jornada acontecer da melhor forma possível para vocês. Então comenta depois que você participar da aula, que já está disponível a aula 1, combinado? E se você não assistiu a aula 1 ainda, vai lá, porque aqui nessa live eu vou trazer algumas informações que você pode nem saber o que eu estou dizendo. Então é importante que você assista a aula 1. Combinado? Acho que entreguei todos os recados que eu estava preocupada e hoje nessa live eu vou dizer para você um elemento essencial para que a reprogramação de crenças aconteça e para que você mude os seus resultados. Então, recapitulando algumas informações importantes, eu não vou me aprofundar no que está na aula 1, tá bom, minha gente? Não vou me aprofundar. E vou aqui só fazer vou recapitular algumas informações importantes e quem não assistiu não sabe o que eu estou dizendo, é importante que assista a aula 1. Na aula 1 eu passei as 5 etapas fundamentais para você mudar os seus resultados através da reprogramação de crenças. Passei também as principais armadilhas que não permite que essas pessoas que estão buscando mudança de resultado financeiro nas relações e na saúde através da reprogramação de crenças, não permite que essas pessoas consigam por conta dessas armadilhas que eu caí lá no meu processo em 2013 e 2014. Eu conto um pouquinho da minha história na aula 1, então, quando eu caía naquelas armadilhas e vejo hoje pessoas caindo nessas armadilhas, eu fiz questão de colocar na aula 1, então é importante que você assista. Qual é uma dessas armadilhas que eu escolhi trazer aqui para você que não sabe o que eu estou dizendo? A primeira armadilha é acreditar que reprogramação de crenças é só mudança de pensamento. Reprogramação de crenças não é só mudar pensamento, não é só ficar repetindo frases de efeito. Por exemplo, eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera. Se você tem uma crença enraizada, limitante, inconsciente, isso vai gerar um desconforto quando você repete eu sou próspera.
Então essa é uma das principais armadilhas, acreditar que reprogramação de crenças é mudança só de pensamento. Tentar reprogramar crença limitante inconsciente com técnicas mais superficiais, mais conscientes, com técnicas mais racionais. É a mesma coisa de querer dar cobertor para quem está com fome ou dar uma bebida para quem está com frio. Compreende isso? Por isso é tão importante que vocês assistam a primeira aula e percebam as grandes armadilhas que tem aí em todo lugar espalhado, que pessoas que provavelmente, né, com toda a intenção boa do mundo, né, quer ensinar, mas que ainda não se aprofundou nesse tema que para mim é a minha grande paixão, minha missão e meu motivo de dormir e acordar todo dia. Outra armadilha é não ter um método, não ter um passo a passo, ficar espalhado. Acreditar que reprogramação é só mudança de pensamento e ficar aqui atirando para todo lado. Para fazer o diagnóstico, minha gente, para começar a reprogramação de crenças, é essencial que vocês saibam do que é que eu estou dizendo, saibam o que são crenças. Crença não é mudança de religião. Eu sempre falo isso para vocês, né? Para quem já me acompanha. Tive uma senhorinha que ficou brava comigo no Facebook há uns anos atrás. Pô, quem é você para querer mudar a minha religião? Não, eu não quero mudar a religião de ninguém. Inclusive, não quero mudar a crença de ninguém. Cada um acredita naquilo que quer. Agora, eu quero sim trazer consciência. Eu quero sim mostrar para você, assim como eu já vivi, que essa área na sua vida que tá doendo, a área nos seus relacionamentos íntimos, familiares, profissional, essa área financeira, essa procrastinação que você vive, que tem, isso são efeitos, essas dores são efeitos de uma causa, de uma pecinha chamada crença limitante, que eu conheci lá em 2013. Então, eu não quero mudar a crença de ninguém. Eu quero mostrar para você que é possível você transformar suas crenças para que você transforme os seus resultados. Então, é essencial, minha gente, que vocês, para fazer o diagnóstico das crenças limitantes, que a aula de amanhã vai ensinar vocês a fazerem isso. Assim como para começar o processo de reprogramação que você vai aprender durante toda a jornada, é essencial que você saiba o que é crença, que você conheça os tipos de crenças na prática, que você saiba como essas crenças suas, limitantes ou fortalecedoras, se manifestam no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, de manhã, de tarde à noite, certo? Isso é importante. E quais são os tipos de crenças que aparecem aí? Bom, outro ponto importante para você fazer o diagnóstico e para você reprogramar suas crenças é ter uma meta. Mas Camila, por que eu tenho que ter uma meta? Porque o nosso cérebro foi feito para interpretar. O tempo inteiro eu tô dando um significado para o dinheiro, um significado para essa live, um significado para o cabelo, para a roupa, para a fala da Camila, para a voz da Camila. Eu estou interpretando o tempo inteiro as pessoas que estão ao meu redor. Eu estou interpretando a mim mesma. Eu estou interpretando as relações. Eu estou o tempo inteiro colocando um significado que eu aprendi. Isso são crenças, são as minhas verdades. Aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida. Então, para que eu comece a reprogramação, para que eu comece a funilar essa informação, para que eu comece a trazer clareza para mudar o meu resultado a partir da reprogramação de crenças, é importante, é essencial que você parta de uma área. Qual é a área que mais está doendo aí em você? É importante que você parta de uma meta. Porque aí, minha gente, quando vocês começam a passar e a reprogramar essas verdades que hoje não estão ajudando em mais nada, quando isso começa a acontecer na sua vida, e a área que você está afunilando, que você está focando, financeira, por exemplo, começa a destravar, você começa a ter resultado nessa área, naturalmente você mexe inclusive com a sua vibração. E inclusive outras áreas da sua vida começam a ser influenciadas. Se hoje elas estão sendo influenciadas de forma negativa, porque não existe o negativo. Negativo é uma interpretação, a minha crença, dando um significado para esse desafio. Diante disso, esse desafio que quer me ensinar, que quer me fazer me curar daquilo que eu ainda não aprendi, quando eu começo a mudar esta área da minha vida, as outras áreas vão ser influenciadas também. Por isso é importante partir de uma área, de uma meta, tá bom? Mas Camila, é uma meta só? É. Os meus mentorados, os alunos ficam às vezes bravos comigo.
Mas Camila, todas as áreas da minha vida estão um caos, estão destruídas, o que é que eu faço? Confia em mim, eu já passei por isso. E eu já me estrepei, porque eu não tinha um método. Porque estava espalhada a informação, porque eu queria fazer do meu jeito. Muitas vezes, diante do nosso pai e da nossa mãe, a gente tem que se colocar como filho. Diante do nosso marido, a gente tem que se colocar como esposa e não como mãe. Diante da nossa esposa, a gente tem que se colocar como marido e não como pai nem como filho. Diante de um professor, a gente tem que se colocar como um aluno. Se o meu mentor ou os meus mentores me dizem, Camila, vai por aqui, você precisa fazer por aqui, mas eu vou por lá, eu que tenho livre-arbítrio, vou colher a minha escolha. Para que eu tenho esse mentor então? Para que eu tenho esse professor então? Ei, não deveria ter. Então, se eu estou dizendo para vocês, parta de uma macro área, parta de uma meta, é porque eu já errei, já me ferrei, com o perdão da palavra, no passado. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Porque isso alimenta o meu dia, alimenta, o meu propósito é esse. Mostrar para vocês como uma mentora o que dá certo e o que não dá. Isso significa que eu não posso fazer outros testes? Pode fazer outros testes. E de todo o coração eu espero que dê certo. Mas eu já testei e retestei e aprendi e reaprendi e pratiquei muito. Isso é a minha vida. Essa é a minha especialização. Então não adianta você ficar bravo comigo dizendo, mas eu tenho todas as áreas da minha vida aqui, eu vou ter um monte de meta, ok, parta disso. E veja o que dá. Eu tô querendo te mostrar que existe um ganhar de um tempo. Você pode economizar sua energia fazendo o que eu tô te orientando para fazer. Mas é sua escolha. Sempre é. E a partir dessa escolha você vai colher um fruto. A gente colhe o tempo inteiro a partir das sementes que a gente planta. Então por que partir de uma área? Porque eu preciso afunilar. Eu preciso colocar um foco. Se eu começar a querer mexer nas minhas relações íntimas e profissionais, se eu quiser começar a mexer nas minhas finanças, se eu quiser começar a mexer no meu exercício físico diário, na minha alimentação, eu vou começar um dia e vou parar no segundo. Eu já fiz isso. Porque eu não estou dando conta de uma área, como é que eu vou dar conta de todas as áreas? Presta atenção no que eu estou te dizendo. Confia em mim. Precisa partir de uma área. Qual é a área que está mais doendo? Todas, escolha uma. Sabe o que acontece, descrençante? Eu vou contar um segredo para vocês. O nosso ego, ele não quer abrir mão de nada. Ele não quer perder nada. Ele quer o seguinte, eu quero dar aqui tudo, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso resolver a minha vida como uma pílula mágica, absolutamente rápido. Eu preciso fazer pra ontem. Camila, você não tá entendendo. Eu preciso mudar tudo na minha vida. Ei, deixa eu dizer um trem pra você. Quanto tempo demorou pra você criar esse caos na sua vida? Financeiro, no seu relacionamento, na sua falta de saúde, na sua procrastinação. Você acredita mesmo que você procrastina o tanto que procrastina hoje na sua vida? Porque uma sinapse acabou de nascer? Uma comunicação neuronal acabou de acontecer? Não! Você está reforçando isso, há muito tempo. Às vezes, décadas. Só que agora, por algum motivo e por muitas vezes dor, você percebeu que você precisa fazer mais ou precisa fazer diferente. Então, a primeira coisa, com amor e respeito eu te digo, às vezes eu dou choque, para quem não me conhece, eu dou uns choques para a mudança do seu padrão. Presta bastante atenção. Primeiro, se coloque no colo. Se acolha de verdade. Tá tudo bem tá triste. Tá tudo bem tá lascado em todas as áreas. Tá tudo bem chorar também. Tá tudo bem perceber que, caramba, olha que merda que eu fiz na minha vida. Só que agora, apesar dessa dor, é a hora que você pode mudar. Se você quiser. Porque você pode continuar nessa merda quentinha, com perdão da palavra, para sempre. Por mais um dia, por mais um ano, tá tudo certo. Só que se você está, por exemplo, nessa live, se está participando na jornada, se confia em mim de certa forma, faz o que eu estou te orientando. Confia em mim. Esses movimentos ou essa dor inicial é para que você se movimente para a sua evolução. Isso faz parte do processo. Não existe pílula mágica. Não adianta você dormir com essa dor latente que está aí, achando que amanhã tá tudo certo. Não, porque às vezes você não aprendeu o que precisa aprender. E a vida vai te testar.
As sinapses ainda não estão fortalecidas e você precisa repetir para fortalecer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Voltar um pouco. Cara, eu tinha me comprometido a fazer a aula no YouTube. Puxa, eu testei, fiz tudo que eu podia. Lauro tá num projeto distante. O suporte não tá perto. Eu testei, eu fiz tudo. Não rolou. Ok, eu vou aprender. Quem sabe amanhã eu testando mais, fazendo mais, porque eu quero fazer uma aula no YouTube, posso compartilhar um PPT com vocês, porque eu quero passar todo esse conteúdo para vocês. Isso é um motivo para mim, não é por obrigação. Eu quero passar isso, isso é a minha razão. Então eu vou fazer mais e vou fazer diferente amanhã. Tá tudo bem se não deu certo hoje no seu trabalho, na relação com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. O mais importante é você ter consciência de que, opa, tem um trem aqui que tá me incomodando. Será que tem outro caminho? Será que eu não posso fazer diferente? Será que primeiro eu não posso me colocar no colo, me acolher, para começar a fazer diferente de verdade? Então, voltando, fui longe, né? Retoma. Toma uma água aí, descansante. Parta de uma meta, porque quando você partir dessa meta que tá, dessa área que tá doendo mais, seja ela o relacionamento ou a falta de produtividade na sua vida, você tá procrastinando demais e você quer realizar, né? Ou seja na área financeira, não importa. Quando você começa a reprogramar suas crenças nessa área, você começa a mudar os resultados das outras áreas também, tá bom? E aí, Camila, como é que eu começo a definir a minha meta? Eu pus um passo a passo na aula 1. Então, assista lá, tá? Aula 1 que tá disponível no www.camillaragazine.com.br/cadastro. Fechado? Mas algumas reflexões eu quero que você se faça aí, anote isso. A primeira reflexão é: qual é a área que mais está doendo aí no seu dia a dia? O que é que mais tem tirado o seu sono? O que é que você tem o tempo inteiro pensado? O que é que está doendo? O que é que, se não houvesse um impedimento, não houvesse um obstáculo, faria você me dizer, se eu tivesse na sua frente, que sua vida está perfeita? No que você acorda pensando o tempo inteiro? Isso são algumas das perguntas que você precisa se fazer para trazer clareza para definir uma meta. Qual é o maior desafio na sua vida hoje? É esse desafio que pode se tornar uma meta, que você ainda não aprendeu o que precisa aprender, e esse aprendizado envolve as suas crenças, porque se você tem sempre as mesmas crenças, você vai se comportar da mesma maneira, vai sentir da mesma forma, vai pensar da mesma maneira, vai comunicar igual e vai ter os mesmos resultados. Ponto. É assim que funciona. 2 mais 2 são 4. Se você tem crenças, no sutil, você manifesta. Para que eu pudesse estar aqui nessa live, para que eu pudesse entregar o que eu preparei, eu precisei tirar da minha cabeça, tirar de toda as minhas práticas, as minhas formações, o que eu vejo todos os dias, os meus mentorados vivendo. Então, eu preciso tirar do sutil, que tá aqui, tá em mim, para manifestar num PPT, para manifestar numa live dessa. Então, aquilo que tá mais desafiador na sua vida já pode começar a ser a sua meta. Para você, a partir dessa meta, observar suas crenças. A aula de amanhã, a aula 2, é para você fazer os diagnósticos das suas crenças. Só que você vai fazer diagnóstico do quê? Se você pensa o tempo inteiro, se você sente o tempo inteiro, se você fala o tempo inteiro, se você se comporta o tempo inteiro. Isso tudo é manifestação das suas crenças. Então comece a refletir para que você defina a sua meta. Agora, por que então aqui o tema da nossa live? Lembrando que você pode compartilhar essa live se fizer sentido para você ajudar mais uma pessoa, para poder fazer parte da solução da família, dos amigos, do trabalho, da comunidade que você faz parte e não do problema. Porque quando a gente tem crenças limitantes, a gente está muito mais fazendo parte do problema e menos da solução. Qual é esse elemento essencial, Camila? E agora eu vou precisar de vocês, minha gente. Eu quero muito ler aqui no chat o que é que vocês, para que a gente possa chegar. Eu não vou dar resposta de uma hora assim, pá, é isso. Não, eu quero que vocês reflitam aí, quero que vocês pensem, que tragam consciência junto desta live, de toda essa jornada, tá bom? Então eu quero muito ler vocês aqui. Eu não sei se travou, eu espero que esteja tudo certo com vocês. Eu vou deixar aqui no final. A Carmen disse, eu não sei o que eu falei aqui, Carmen. Carmen Lucia, mas é difícil. É porque tem crenças. Começa agora, Carmen, a substituir essa palavra difícil, porque é um comando para o seu cérebro, por desafio. Quando é um desafio, a gente vence.
Por exemplo, para mim estava um desafio entrar lá ao vivo no YouTube, por mais que eu tenha treinado, por mais que eu tenha repetido isso antes de entrar ao vivo com vocês. Só que se é difícil, eu dou um comando pesado para mim mesma, que eu tenho controle do meu PEC. Eu tenho controle do que eu penso, muitas vezes, às vezes não. E aí eu vou ensinar tudo isso para vocês na jornada. Só eu posso ter controle do que eu tô sentindo, ter recursos para lidar com o que eu sinto. Só eu tenho recursos então e controle para produzir aqui uma comunicação e um comportamento. E quando eu falo é difícil, é como se eu já estivesse me blindando aqui, ó, eu já estivesse tampando os meus olhos. Não visse possibilidade, é um comando. Então, Carmen, substitui por desafio, tá bom? Eu já vou ler vocês, minha gente. Se vocês tiverem dúvida, ó, coloquem aqui pra mim, é mais fácil pra eu poder ir direto ao ponto, tá? Se vocês puderem. Bom, então, o que não pode faltar? Qual é o elemento essencial para sua reprogramação acontecer e para os seus resultados mudarem? A primeira pergunta que eu faço para vocês trazerem essa consciência, antes dessa resposta, pensa aí na cidade do Rio de Janeiro. Mariva, vamos reprogramar essas crenças aí. Participa da jornada que você vai aprender a fazer isso. Breyer Luiz, desculpa se eu falei errado o seu nome, tá bom? Então, a procrastinação é o seu grande desafio, é a sua meta. E vou falar disso aqui já já, como é que você vai ajustar essa meta, tá bom? Pensa aí na cidade do Rio de Janeiro. Não sei se tem alguém do Rio de Janeiro aqui, não sei se alguém já conhece o Rio de Janeiro. Me fala aqui. A Marta tá dizendo que a meta dela é independência financeira. Perfeito, Mar. Perfeito. Foca nisso. Excelente. Só vamos ajustar para o SMART, tá? Na aula 1 eu ensino como fazer isso. Pensa na cidade do Rio de Janeiro e me diz qual é a imagem que vem na sua mente. Escreve aqui para mim. Cidade Má. Flores, música. Amy_Sassa.Barros diz, mora lá no Rio. Ei, cidade boa. Cristina, minha bichinha, diz aqui pra mim, você é do Rio de Janeiro também? Diz aqui pra mim, qual é a imagem que vocês têm quando pensa no Rio de Janeiro? A Luísa, eu tô lendo aqui enquanto vocês respondem, tá bom? Diz que é no relacionamento. Ótimo, Lu! Foca nisso, essa macro área. Agora percebe qual é a meta SMART, tá bom? Assiste a aula 1 e escreve. Minha meta emocional. Cristo, a Lise disse. Isso, Cristo, o que mais? Eu quero parar de procrastinar. Vamos ajustar isso aí. Quem falou da procrastinação? A Isabel. Isa, fica aqui que eu vou te explicar como é que você vai fazer para ajustar essa meta aí, tá bom? Bolos da Solitulopeva. Um caos total. Cidade do Rio. A Catinha disse Cristo Redentor. Cristo também. Isso. Pão de açúcar, a Rosângela disse. Celinha Cristo. Muito bem. Cristo Redentor é isso. Isso. Cleidinha, quer um relacionamento? Assiste a jornada que eu vou te ensinar sobre tudo isso, tá bom? E hoje eu vou falar disso também. Ó, vou falar pra você ajustar a meta. Ó, presta atenção. Quando eu perguntei pra vocês, presta atenção aqui. Quando eu perguntei pra vocês, qual é a imagem que vem pra vocês do Rio de Janeiro? A maioria disse Cristo, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, né? Ou é um caos. Muito bem. Próxima pergunta, presta atenção. Quando você pensa numa pessoa importante da sua história, coloca aqui pra mim. Qual é a imagem que vem? Não me diga quem é, tá bom? Não precisa. Mas qual é a imagem que vem aí na sua mente? Uma pessoa importante da sua história. Traduz isso numa imagem. Que imagem é essa? Eu quero ler vocês. Ah, quem falou praia? Que delícia. Isso, Fatinha. Praia. A Vivi disse o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, né? Mara, Vaninha disse. Muito bem. Agora presta atenção aqui, ó. Pensa numa pessoa importante da sua história. Qual é a imagem que vem na mente de vocês? Mãe, a Rosângela disse. Muito bem. Financeiro, eu acho que é a meta, né? Minha mãe, Vivi, que linda. A Luísa disse garra, perseverança, acho que é a meta, né? Isilda falou de tristeza, mãe também. Muito bem. Gente, ó, quando vocês pensam numa pessoa importante, presta atenção que isso vai fazer todo sentido para vocês. Presta bastante atenção. Amiga, psicóloga Garita Neves.tcc. Muito bem. A imagem que vocês têm, ó, alguns falaram mãe, outros falaram outra imagem. Mãe, minha filha, Rosana disse minha filha. Fica comigo, ó, vocês estão entendendo. Presta atenção. Agora pensa numa comida favorita. Diz aqui pra mim. Quando vocês pensam na comida favorita, qual é a imagem? Qual é a imagem mental que surge pra vocês?
A Flá diz eu. Gostei, Flá. Boa, isso aí. Uma pessoa importante do seu passado. Já entendeu? Eita, o microfone até caiu. Já entendeu, Flá? Muito bem. Também pode ser, tá? Pode não ser, mas pode ser também. Picanha, Rosângela. Churrasco. Que mais? Nhoque, banana, Lizzie. Amo também. Aqui não pode faltar aqui em casa. Banana nem ovo. Muito bem. Que mais? Me digam, por favor. Pensando na comida, lasanha, um prato com arroz e feijão, né? Muito bom. Sushi, Fátima, excelente. Caranguejo. Gente, vocês são travou. Eu espero que não, não mesmo? Eu espero que não. Vocês estão comigo? Acredito que sim, né? Muito bem. Agora vamos para a próxima. Bolo de torta, vou comer, né, Lê? Pizza, muito bem. Agora pensa numa pessoa que é referência para você. Caruru, a Carmen disse, peixe, Gleiciane. Muito bem. Pensa agora numa pessoa referência para você. Qual é a imagem? Qual é a imagem que surge na mente de vocês? Tranquilo, Liz? Obrigada. Muito bem, então estamos juntos, estamos alinhados aqui, né? Peixada, a Marta disse. Agora pensa numa pessoa referência para você. Qual é a imagem que eu quero? A imagem que vocês me escrevam. Qual é a imagem determinada? Ok, Lu, mas qual é a imagem de uma pessoa determinada? Vocês estão falando da comida ainda, é? Meu marido, a Gina disse. Ótimo, essa imagem. Voltou, acho que travou, mas devo estar aí. Ah, Celinha, sou eu, é? Catinha, autoconfiança. Muito bem, mas qual é a imagem? Qual é a imagem? Olha só, presta bastante atenção. Uma pessoa que é referência para vocês estão me dando, por exemplo, valores, o que é importante. Vocês estão me dando o sutil, vocês estão me dando o subjetivo. E eu quero afunilar com vocês, ó. Eu tô dizendo aqui, eu vou já falar de um elemento essencial para que a reprogramação de crenças de vocês aconteça e para que vocês mudem o resultado de vocês. Quando vocês me falam, a psicanalista, a Celina Santos, quando ela me diz série determinada, eu estou entendendo que é sobre uma pessoa referência para você. Mas qual é a imagem de ser séria e determinada? Alicia Brasil disse minha filha, eu preciso de uma imagem. Raimundo, meu amor, eita, sou nada, sou sim, te agradeço. Vou aceitar esse elogio. Como é essa imagem? Eu que pergunto para vocês, Rosa, qual é essa imagem? A Rosângela disse Jesus. Vocês estão entendendo? Vencedor, Lise, qual é a imagem? O que é um vencedor? Qual é a imagem do vencedor? Ó, vocês estão me trazendo um ponto que é a dúvida de muita gente e que foi a minha dúvida também. Vocês precisam de uma imagem. Quando vocês me falam assim, quando eu pergunto qual é a pessoa referência para vocês, qual é a imagem da pessoa referência para vocês, e você me diz corajosa, por exemplo, forte, por exemplo, qual é a imagem? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Agora é aqui que está o pulo do gato. É aqui que está a grande questão. Espera aí que eu vou fazer uma brincadeira com vocês. A Eulan Souza disse irmã Dulce, perfeito. Essa referência para você, Eulan, tem uma imagem. Percebem isso? A mente tá te dando essa imagem. Muito bem. O Baire underline Beca disse meu pai, honestidade. Ok, é uma imagem. Porque se você falasse só honestidade, qual é a imagem da honestidade? Ah, Eneida querida, meu avô, humor, sabedoria, imagem, sorriso no rosto, perfeito. É isso que eu preciso que vocês tragam. Agora, preste atenção, ó, foca em mim, foca aqui na professora. Qual é a imagem quando vocês pensam em zupenzas? Qual é a imagem quando vocês pensam em zupenzas? Escreva aqui pra mim. Carmen, não consegue responder nenhuma. Olha só o que você está dizendo. Não consigo. Possíveis crenças de incapacidade que foram criadas em você e que você está repetindo isso. Participa da jornada porque você consegue sim. Você precisa nesse momento ajustar, Cá, ajusta essa frase. Começando assim, não repete mais isso para você. Não repete. Ajusta, encontre uma outra forma de se expressar que não fortaleça essa mesma sinapse de eu não consigo. Porque quando você diz pra mim, como sou mentora aqui nessa live, ou diz pra você que você não consegue responder nenhuma pergunta, mas você tá aqui,
Você já está querendo mudança. Você já está num processo de transformação. Percebe isso? Foca nisso. Você podia não estar aqui. Você podia estar assistindo Big Brother. Nem sei se Big Brother passa essa hora, mas você podia fazer outra coisa. Mas você está aqui. Se você assistiu a aula da jornada, você está querendo mudança. Então você consegue sim. Só ajusta essa frase. Não repete mais isso pra você. Combinado? Então, ó, escrevam aqui pra mim. Seus porqueira! Ó, a Luísa diz o que é isso? A Lise disse, o que é isso? A Tati, vários pontos de interrogação. CRPP, nada. Não consigo. Ok, isso é brincadeira, tá? Não repete, mas não consegue não, porque eu estou fazendo uma brincadeira com vocês. Que é isso? Ei, Zupenzas, terapia, comela. Zupenzas, isso mesmo. O que é Zupenzas? Agora tu pensas aqui comigo, presta atenção. A gente está chegando no ponto que eu quero chegar com vocês. O que é Zupenzas? Sabe o que vai acontecer? O seu cérebro vai fazer o seguinte, vai dar um bug aí, vai falar assim, ei, eu preciso encontrar uma referência do que é Zupenzas. Camila me pediu, eu tô confiando nela, eu tô querendo essa mudança na minha vida e eu não sei o que é Zupenzas. Eu preciso encontrar uma referência, nem que seja as letrinhas, Zupenzas. Por quê? Porque não existe essa palavra. Você nunca ouviu porque não existe. Eu criei do nada para fazer essa aula com vocês, com essa live com vocês. E quando vocês não têm a imagem, como é que vocês querem chegar na meta? Como é que vocês querem reprogramar uma crença? Como é que vocês querem mudar o resultado? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a profundidade disso? Eu estou conseguindo me fazer entender? Se você pensa em Zupenza, seu cérebro não tem um comando. E ele é o seu grande GPS. É ele que vai fazer essa máquina aqui, que vai fazer você se movimentar em direção da sua meta, dessa imagem. Qual é a sua imagem? Assim como vocês disseram aqui, coragem, honestidade, tá, qual é a imagem? Pode ser, mas qual é a imagem que representa honestidade para você quando uma pessoa é referência para você? Qual é a imagem de alguém corajoso para você? Assim como vocês colocaram churrasco, lasanha, né? Essa é uma imagem. Mas e a sua meta? Você precisa de uma imagem. Quando você, por exemplo, não tem a imagem, o seu cérebro vai para onde? Vai para a imagem dos outros. Outros quem? Outros que têm meta. Aí você não sabe por que você não se pondo como prioridade não realiza. Cheio de crenças, não se pondo como prioridade, passa a viver no automático para alcançar a meta clara dos outros. Seja um desespero na gritaria dos filhos, e não tem nada de errado com isso, desde que você esteja presente para isso, desde que você tenha consciência disso, desde que você faça de forma consciente. É para isso que a gente está aqui, é para isso que o método Descrençar existe, para trazer consciência, consciência que liberta, consciência que transmuta, consciência que é possível de você fazer novas escolhas, sair de uma condenação, sair da limitação e chegar à realização. É para isso que eu existo, para isso que o método Descrençar, que para mim tem vida própria, existe. Então, qual é a imagem? O seu cérebro precisa de imagem. Vamos para a física quântica agora? Quem já assistiu a aula 1 sabe que essas são as bases do meu trabalho. A psicologia, que é a minha formação, as neurociências, que são meus estudos e minhas práticas, a física quântica também, e a espiritualidade. Essas são as bases do método Descrençar e da minha vida, da minha prática. Para a física quântica, se você não tem uma imagem para o universo, vamos pensar para o universo? Que tem leis universais, eu vou ensinar isso na jornada. E que você não sabendo que elas existem, elas estão imperando sobre sua vida de qualquer maneira. Só que você está vibrando aqui, ó. Nenhuma imagem. Zero. Nada. Nada. Então, como é que você vai realizar? Não existe uma imagem. Como é que ele vai fazer, a partir da sua vibração que não tem clareza, fazer a realização acontecer, a materialização, o colapso de onda acontecer na sua vida? Não vai acontecer. Por quê? Porque aqui, ó, um monte de possibilidade, eu não foquei em nada. Na verdade, comecei a focar tudo que é importante para os outros e nada para mim. Naturalmente, eu não realizo. Eu tô frustrada, frustrado. Eu não saio desse bololô, eu não realizo mesmo. Por quê? Não tá claro, não tem uma imagem. Você precisa dessa imagem para o seu cérebro, para a sua vibração. Você precisa dessa imagem.
Para você que tem uma meta financeira, qual é o valor? Qual é a imagem? Para você que tem uma meta de relacionamento, onde é que tá? Como é que você está com essa pessoa? Agora eu vou bater um pouquinho, vamos lá. Vou bater, mas é com muito respeito, tá bom? Para mudança do seu padrão. Para você que tem uma meta de relacionamento, presta atenção no que eu vou dizer. Você não... E aí você não pode mesmo, tá? Não gosto de usar essa palavra, mas você não pode mesmo. E muitas vezes muitas pessoas fazem isso de forma inconsciente. Você não tem que pôr um CPF nessa pessoa. Mas Camila, eu amo muito o Pedro. O Pedro, ele me deixou, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar. Ok. No momento em que você tem uma imagem da sua meta e coloca um CPF, você tá... Se esse Pedro não vai contribuir com o seu processo, se ele não é a melhor pessoa para você, se ele tem lá as crenças que não vão contribuir com esse relacionamento, você está num processo quase que obsessivo. E esse processo obsessivo só vai te trazer dor. Aprender a soltar, o que eu ensino dentro do método Descrençar, aprender a soltar é confiança, é aceitação. Já virou a chave, já entendeu que às vezes o Pedro não é o melhor. Ou então pode até ser o Pedro, mas eu não vou visualizar o Pedro. Ele não pode ter um CPF na visualização. E quando eu não coloco um CPF, um boy com RG, com CPF, quando eu não dou rosto para esse boy, mas eu me coloco na cena, a minha imagem em relacionamento, sou eu feliz, abraçando, beijando, tendo uma relação gostosa. Quando eu me coloco nesta cena, sem o meu boy, o colapso acontece. Porque, existe uma inteligência divina. Existe o que eu posso controlar, o meu PEC. Existe o que eu tenho controle, não gosto muito dessa palavra, mas para que a gente possa contextualizar aqui. E tem o que é o controle, por isso é cocriação. E tem o que é o controle do universo, de Deus, da inteligência divina, da sua centelha, do seu eu superior. Fechado? Muito bem. Quando eu coloco um CPF na minha meta, e a Camila está falando que é importante ter uma imagem, se eu coloco o Pedro na minha imagem, eu estou acabando com as possibilidades que poderiam ser muito melhores que eu nem tenho consciência. Porque eu estou numa live dessa, numa terça-feira, quase 9 horas da noite, para mudar o meu resultado, para chegar na minha meta de relacionamento. Mas eu não estou vendo tudo. Existe uma inteligência maior do que eu que está vendo. A parte que me cabe, eu vejo. A parte que não me cabe, eu não me vejo. E se eu estou o tempo inteiro obcecada pelo Pedro, e existe um João ali que está pronto para mim, que está me procurando, que quer trocar, que quer me respeitar, que não quer me abandonar, que quer uma pessoa como eu quero. Sabe o que vai acontecer? O Pedro não vai ressoar com você, Você está nessa frequência aqui e o Pedro está aqui. Porque você quer o João. Quer porque quer o João. Tá obcecada pelo João. Processo quase que obsessivo. Então, qual é a imagem que você pode se colocar sem pôr um boy com um CPF ou uma girl com um CPF? Se a sua meta é realizar, por exemplo, você quer realizar porque hoje você procrastina muito. Essa é uma dor muito comum e que eu já senti, tá? Eu já fui procrastinadora. Procrastinadora com P maiúsculo, como eu digo, para quem conhece a minha história. Qual é esta imagem? O que é que você está realizando? Você precisa ter essa imagem. Se a sua meta é saúde emocional, Camila, é muito complexo saúde emocional. Por exemplo, você quer se sentir mais confiante. Qual é a sua imagem de uma pessoa confiante? Você confiante em que contexto? Com que pessoa? Qual é a sua fisiologia? Qual é a sua posição? Você precisa dessa imagem. Porque senão é como se fosse uma antena, sabe? Você está emanando uma vibração o tempo inteiro para tudo quanto é lado. Por isso que você fica realizando meta de chefe, de filhos, de marido, de esposa, de comunidade, sempre para fora e não para dentro. Porque eu não tenho essa clareza. Eu não tenho essa imagem clara dentro de mim. Então, qual é a sua postura para você que tem uma saúde, que quer saúde emocional? Em qual contexto? Qual é a imagem da sua meta, do seu alvo? Eu já peguei mentorados que tinham crenças contra essa palavra meta. É só uma interpretação. Se você não quer falar meta, fala alvo, fala intenção, fala sonho. Desde que você
traga a imagem, desde que você traga a especificidade. Você precisa ajudar seu cérebro a te ajudar. Você precisa ajudar o universo a te ajudar. Isso é importante. Agora vamos lá. Outro ponto importante nessa live, que é um complemento da aula 1 que já está disponível. Não é o que você não quer. Vou repetir. Não é o que você não quer. E nem é de forma negativa a sua frase, a sua imagem. Vou explicar. Não dá para você falar assim, ó, a minha meta, Camila, é não procrastinar, como algumas pessoas disseram aqui. Corta um não, tira o não. O que é que seu cérebro vai focar? Procrastinar. Não é não sentir medo. O seu cérebro vai tirar o não, porque o não para o cérebro é só uma palavra. O que vai acontecer? Não sentir medo. Tira o não, sentir medo. Esse vai ser o foco do seu cérebro. Não é não perder o emprego. Tira o não, perder o emprego. Mas é realizar o que você quer realizar para deixar de procrastinar. Não é não sentir medo, é sentir-se corajoso, corajosa, confiante. Lembra? Na aula 1 eu falo, para de focar. Não, na aula 2, vocês vão aprender sobre isso. Para de focar na crença limitante, porque a crença é só no momento de você fazer o diagnóstico. Depois o seu foco tem que ser a realização. O seu foco tem que ser aquilo que você quer realizar. E não o que você não quer realizar. Existe um momento do seu processo de fazer o diagnóstico, mas depois fechou o caderno, fechou o método, fechou a jornada, é foco no que você quer realizar. Então não é deixar de procrastinar, é realizar o que você quer realizar. Esse tem que ser seu foco. Para de repetir que você é procrastinador e procrastinador, isso é um comando. Assim como é um comando dizer o tempo inteiro, eu não consigo. Uai, amém, seja feita a vossa vontade. Não consegue. Não é dizer não perder o emprego. Se você cortou o não, você vai focar no perder o emprego. Presta atenção nisso. Então, é estar disponível, é trabalhar, é expandir o meu negócio, é participar de uma empresa que eu possa entregar o meu melhor para essa empresa. Não é não engordar. Tira o não, vai focar em engordar. Sua consciência vai focar em ganhar mais peso. É pesar qual é o quilo que você quer chegar. E não é nem emagrecer, hein? Isso também é um pulo do gato, presta atenção. Não é emagrecer. Emagrecer é muito amplo. Quanto é que você quer pesar? Se você quer pesar hoje, se você tá com, sei lá, 70, 80 e você quer chegar nos 60, é pesar 60 quilos. Ponto. É o começo da definição da sua meta. Não é não ser traída. Presta atenção. Ou traído. Tira o não. Vou ser traída. Porque o meu foco está onde a consciência está. A minha energia está onde a consciência está. E você que tem livre-arbítrio, você que tem um PEC, você que tem suas crenças, se você foca em não ser traída, você vai ser traída ou vai ser traído. Não é não ficar doente. Tira o não. Ficar doente. É ficar ou ser saudável, ser produtivo, ser realizador. É isso que você precisa focar. Não é o que não quer, é o que você quer. Você aprendeu a sua vida inteira a focar no que te limita. E eu tô dizendo aqui para você focar no que quer realizar. Você pode focar no problema ou pode focar na solução. Mas Camila, eu sou uma pessoa que não consegue definir meta. Ok. Este já é um grande sinal de fumaça, inclusive. Por quê? Porque você tem vivido para realizar a meta dos outros. Sabe por quê? Porque você acorda todo dia, você faz um café de alguém, você vai trabalhar na empresa de alguém, você faz por alguém, ajuda todo mundo. E esquece de ajudar muitas vezes o seu próprio corpo. Que equilíbrio é esse? Você sabia que em toda relação precisa ter um equilíbrio? Aquilo que eu dou, eu preciso receber. Aquilo que eu recebo, eu preciso doar. Isso é uma lei universal. Se eu só estou doando, esquecendo inclusive de cuidar do meu próprio corpo, eu não estou respeitando o divino que existe em mim. A vida que salta em mim a cada expansão ou retração do meu coração.
Você vive todos os dias para alcançar a meta de alguém de forma inconsciente. Dos seus filhos, mas Camila, os meus filhos são dependentes. Ok, ainda são. Mas isso não é justificativa para você esquecer dos seus alcances, das suas realizações. Até porque, quando você está feliz, quando você está preenchida, preenchido, quando você está bem com você vai ser o melhor que os seus filhos podem ter. Da mesma maneira no seu trabalho. Se você está o tempo inteiro voltada para fora, realizando o que é do outro, esquecendo de, inclusive, se hidratar, de se alimentar direito, de movimentar essa energia cinética que é o seu corpo. Que equilíbrio é esse? Que prioridade você tem se colocado? Deixa eu passar algumas coisas aqui, minha gente, mas são pontos importantes que eu quero passar para vocês, né? A pergunta que fica, então, desse resumo todo, dessa primeira live, e eu tava com muita saudade de estar ao vivo com vocês, tenha clareza do que você quer realizar. Se ainda não tem tanta clareza assim, comece a sentar para pôr o seu foco, pôr sua consciência, para escrever alguma coisa. Camila, eu não quero realizar nada. Você já tá alcançando uma meta, inclusive, sabia? Tá bom, tá tudo certo. Continue assim. Pode ser que no momento em que esteja doendo mais, você se movimente para alcançar, mas aí de forma consciente, de forma presente, fazendo as melhores escolhas. Por você, pela sua evolução, inclusive pelas pessoas que estão ao seu redor. O seu ambiente de trabalho, a sua família e por aí vai. Agora eu vou bater de novo, tá bom? Se a sua meta for financeira, para de estar num trabalho pensando no outro, porque isso é falta de integridade, isso é uma energia, vocês vão aprender na aula de amanhã, isso ressoa e vai trazer mais dor para você. É como se você estivesse tirando algo de alguém sem devolver. Se a sua meta é financeira, você está num trabalho que você odeia, começa a rever o seu foco, a sua integridade, porque você está tirando a energia do universo e isso vai ser cobrado de você. Se a sua meta é financeira e você quer fazer mais dinheiro, para de fazer só por dinheiro. Você precisa entender aquilo que é importante para você, aquilo que você tem de melhor para entregar, para contribuição. Lembra de uma das leis? Dar e receber? Precisa de equilíbrio, o universo é equilíbrio. Se você só está querendo por dinheiro, você está esquecendo de colocar valor. Se você esquece de colocar valor, o outro não vai te dar valor, ponto. E aí vai ser pesado. Você pode até ter ou ganhar o dinheiro. Eu não gosto dessa palavra ganhar dinheiro, é fazer. Você tem capacidade de manifestar, de magnetizar o dinheiro que você quiser. O que te impede são suas crenças, ponto. Só que se você quer só dinheiro, e não tá alinhado, tá pesado, tá difícil, isso vai mexer com a sua vibração. Isso vai mexer com a vibração das pessoas que estão ao seu redor. Se não tem propósito, não tem motivo. É pesado. Se a sua meta é financeira, para de focar na dívida. Acabei de explicar aqui para vocês. Não quero dívidas. Tiro não. Dívidas. Eu quero manifestar essa energia para trazer qualidade de vida para as pessoas, para que eu possa doar mais, para que eu possa ajudar mais. Se a sua meta é financeira, para de querer tudo de graça. Para de consumir tudo de graça, por exemplo. Para de ficar pedindo o tempo inteiro para os outros o quanto você está doando. O quanto você está fazendo. E doação não é só em dinheiro. Doação é do tempo, é lavar uma louça, arrumar uma cama, ajudar alguém. Quando você não acredita que você é capaz de doar, de pagar, de viajar, de manifestar, seja feita a vossa vontade, a sua crença, pelo seu livre-arbítrio. Já parou para pensar por que existe crença? Por que a gente tem um cérebro que produz, por exemplo, tipos específicos de hormônio no nosso corpo? Por que o nosso cérebro foi feito para interpretar? Porque você tem livre-arbítrio. Você acredita no que você quiser. Só que tem muitas pessoas que vivem um looping uma vida inteira, nem sabendo o que são crenças. E repetindo o mesmo padrão para um monte de gente que está próximo. Filhos, alunos, equipe de trabalho. Se a sua meta é relacionamento, para de se desrespeitar. Para de desrespeitar seu corpo. Para de fazer aquilo que você não quer fazer. Não tá afim de transar, não transa. Isso é uma violação. Por que não quer transar? Começa a observar a causa, quais são as crenças envolvidas aí.
Tudo é crença, a base de tudo. O seu pensar, o seu sentir, o seu comunicar, o seu se comportar são as suas crenças. Você não é íntegro com você? Como é que você quer que o outro seja íntegro com você? Você não se dá valor? Como é que você quer que o outro dê valor pra você? É ressonância, eu não tô falando nada aqui que não seja, você já não tem ouvido. Isso não é clichê, por mais que pareça, mas é emanação, aquilo que eu emano pra fora, aquilo que eu manifesto. Numa relação amorosa, numa relação profissional, é aquilo que eu tenho dentro de mim. Porque nem todo mundo vai manifestar a mesma coisa que você. Por quê? Por conta das crenças. Porque você tem livre-arbítrio, pode ter a crença que você quiser. Se a sua meta é relacionamento, para de amar mais o outro. E começa a se amar. Como é que eu começo a me amar? Camila, pelo amor de Deus, me diz. Isso é uma das perguntas que eu mais recebo. Para de se criticar. Para de não aceitar sua barriguinha. Para de não aceitar o seu nariz maior. Para de querer o outro corpo da influenciadora perfeita do Instagram. Começa a aceitar esse corpo que você tem, que você manifestou, que você criou. Ah, não quero essa barriguinha. Ok, vai pagar o preço. Vai se alimentar direito, vai fazer exercício. Mas ninguém quer. O que as pessoas querem? Por exemplo, que a Camila emagreça essa pessoa. Que a Camila mude a vida dessa pessoa. Se fosse para eu resolver a sua vida, você não teria essa vida. Você ganhou uma vida para você cuidar. E começa a cuidar a partir do PEC. Que é a manifestação das suas crenças. Então, como é que eu começo a me amar? Dizendo mais sim pra mim e mais não pro outro. Mas você vai querer pagar esse preço? Vai ter que querer dar a cara a tapa? Se tá te fazendo bem e não tá fazendo mal pra ninguém, tá tudo bem falar não pro outro. O que te dá prazer? Isso é começar a se amar. Será que você não tá numa relação esperando o resto? Será que você não tá esperando migalha? Ou você está se dando migalha. E aí, naturalmente, o que o outro vai te entregar é migalha. Que hora você vai pôr na mesa e vai dizer, chega, isso eu não aceito mais. Eu não me conformo do outro me tratar por migalhas. Só que isso vai acontecer se você não se amar, se você não se der valor, se você continuar se criticando porque tem uma barriga, criticando porque a orelha é maior, criticando porque o seu passado foi doloroso. Ok, o que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com isso que tá doendo? Comece manifestando a partir de um foco, de uma meta. Se a sua meta é saúde emocional ou saúde física também, para de querer ficar doente para ter um pouquinho de atenção do outro. Eu sei que às vezes dói escutar isso. E eu só digo tudo isso para vocês porque eu já fui assim. Eu não tô aqui falando de todos os livros que eu tenho, de todas as teorias que eu estudo todos os dias. Eu tô dizendo aqui aquilo que eu vivo todos os dias. E não sou perfeita. Tô muito longe disso. Eu busco diminuir a minha imperfeição todos os dias. Mas eu não sou perfeita. Tenho desafios na minha vida todos os dias. Sou como vocês. Vocês são como eu. A gente tem as particularidades, as histórias, as crenças, os valores. Mas eu não sou melhor. Não sou. Eu tenho os meus desafios. Porque se eu não tivesse os meus desafios, eu não me moveria, não faria nada para evoluir. Então, se a sua meta é saúde física, por exemplo, mais disposição, para de ficar querendo o tempo inteiro, e eu já fui assim, para querer atenção do meu marido, para querer atenção do meu pai, que não tava nem aí. Tava lá com as crenças dele, com o padrão de vida dele, com a consciência dele, com os valores dele, com o que ele tinha para me entregar. A partir do momento que eu comecei a eu mesma me amar, eu não manifestava mais essa carência, essa necessidade através da doença. Para isso, eu preciso olhar para mim. Eu preciso pagar o preço, porque tá doendo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais o que se aumentava na minha vida naquela época, em 2014, era só dívida, era só antidepressivo. Era só separação, era só relacionamento estragado, destruído, filhos com medo. Se a sua meta é saúde, para de dar aquela pisadinha na jaca, porque foi na casa da avó, a avó fez o pudim. Cara, se você perde pro pudim, e aí? O que é que você vai fazer da sua vida? Tem que pagar o preço? A gente não tá aqui só para consumir oxigênio. A gente tá aqui para manifestar.
E manifestar não significa que você não vai ter desafios. Para de acreditar em pílula mágica. Vai ter desafios. Que bom! Porque senão você ia estar numa rede tomando água de coco, só engordando muitas vezes, não há nada de errado com isso, mas não vou movimentar essa energia aqui, essa soma de cartilagem, ossos e músculos. Então, sem movimento, não tem evolução. Então, desafios vão existir. Agora, você pode olhar para esse desafio como um grande problema, uma condenação na sua vida, ou pode olhar para esse desafio buscando solução e não se colocando mais nessa posição de vítima. E eu já me pus, tá? Por isso que eu tô dizendo. Eu era vítima do abuso sexual, eu era vítima do abandono da mãe e do pai, eu era vítima de tudo e de todos. Será que a gente não tem se colocado em alguns momentos num papel de vítima? O que é que você vai fazer com esse desafio aí? Você vai continuar assim? Tá tudo certo se você, como eu falei no começo dessa live, tá tudo certo se tá doendo e você chorar. Tá tudo certo se você tá com uma dor aí e, poxa vida, querer uma mentora para conversar, um terapeuta para conversar, né? Um amigo que vai te trazer solução e não vai ficar só reclamando, justificando e piorando a situação. É para buscar a solução. Tá tudo bem. Só que tem que ter um prazo para ir. Eu vou fazer esse luto porque eu perdi. Eu vou fazer esse luto porque eu não fiz o que me comprometi. Até quando? Até quando você vai ficar sem realizar, sem fazer? É a sua vida. E o que eu vejo muitas vezes? As pessoas justificando porque aprenderam o que é crença. Aí fala assim, não, eu sou procrastinador porque eu tenho crença. Ok, o que você está fazendo com isso? Se tem recursos, coloque em prática. Porque senão, se você não começar hoje a plantar diferente, amanhã vai acontecer na sua vida de você colher a mesma coisa que você está plantando. Ponto. Não tem como. Então planta rápido para colher rápido. Planta hoje para poder colher amanhã. Se vai ser amanhã de fato, se vai ser semana que vem, se vai ser o mês que vem, não compete a você. Compete a você, o que você pode controlar é o seu PEC. Pensar, emocionalizar, comunicar e se comportar. Se está direcionado, olha como as pecinhas se encaixam. Se está direcionado com a sua meta, é só sua responsa. É só você quem pode plantar. E vai colher. Agora, se você continuar postergando, justificando, não colocando em prática aquilo que eu estou ensinando na jornada, vai doer mais. Aí o que eu escutei semana passada, eu falei numa das nossas mentorias aqui, semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser, e Ele há de querer. Uma pessoa da família próxima, sabe, tá ruim. Tudo que eu falava pra ela fazer, porque ela me pediu ajuda, tudo que eu falava, não vou fazer isso não. Não, melhor não. Vou no shopping, vou gastar. Ok, tá plantando, não tá? Se pode gastar, ótimo. Mas e se não pode gastar e só tá colocando, injetando ali um prazer superficial que vai, quando passar, essa endorfina diminuir, vai voltar a dor. Não quero olhar para isso. Vou gastar. Vou beber, vou comer, não vou olhar para isso. Tá tudo bem, você tem livre-arbítrio, pode fazer o que você quiser. Mas aí, saiba que você tá plantando e vai colher. Pra gente fechar, minha gente, existe um caminho, e o caminho eu tô ensinando passo a passo que vai sair do ar. E aí, toda vez é assim. A gente recebe um monte de mensagens aqui no Instagram, e-mails, comentários no YouTube de pessoas, Camila, libera mais... Não libero. Eu faço de tudo para cumprir minha palavra, porque isso é um valor. E eu não vou liberar depois que sair do ar. Fechado? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Boa noite para quem me deu boa noite. Verdade, boa noite, sem som, sobre finanças. Porque quanto mais ganho, mais gasto. É culpa da inflação? Pode ser, Liz. Aquilo que a gente ganha já não tem mais o mesmo poder de compra, né? Agora, brincadeiras à parte, é importante que você perceba aí o quanto você tem direcionado, quanto você tem pago o preço na prática de aprender a administrar o seu dinheiro, que muitas vezes pode ser uma necessidade, esse é o último Czinho do PEC, né, que é comportamento, aprender a administrar outras áreas da sua vida também, né? Se tá gastando, tem uma frase de um mentor meu que eu amo, é apaixonante essa frase para mim, que me fez uma grande diferença, né? Quando eu estava na dívida, muita dívida. Para um credor era quase 100 mil reais. Que era, Camila, você não tem que anotar o que você gasta. Você tem que gastar o que você anota. O que é essa anotação?
É a sua meta. E aí, isso é pagar preço, né? Porque, por exemplo, você tá no shopping com os filhos, e aí eles veem lá um tênis da Nike surreal, e aí eles te pedem, calma aí, isso aí é a nossa prioridade? Não há nada de errado de comprar um Nike, nada de errado comprar esse tênis, mas isso é, nesse momento, a prioridade? Ou a minha prioridade é fazer o dinheiro trabalhar para mim? Fazer que esse dinheiro se multiplique cada vez mais? Então, o que está por trás desse gastar mais do que eu ganho? Uma falta de controle? Controle em quê? Em quais áreas? Será que é só financeiro? Será que eu tenho focado aquilo que verdadeiramente eu quero? Será que eu estou pensando no meu futuro? Será que eu não estou pensando só no meu presente, no meu prazer imediato? A Adriele está perguntando, você poderia explicar sobre aquela tabela do exercício? Adri, eu acho que é o diário, né? O diário descrensar. Eu tô sem o PPT. E com o PPT seria mais fácil, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar, se não na próxima live, porque se não for possível entrar no YouTube, eu vou fazer no Insta, mas no sábado com certeza eu consigo entrar no YouTube e aí eu explico sobre o diário, tá bom? Para ficar mais claro, para quem já assistiu a aula 1, inclusive, minha gente, na aula 1 eu dou uma informação que eu preciso que vocês ajustem essa informação. O material, o conteúdo não vai ser enviado por e-mail, não vai ser enviado pelo WhatsApp, se não me engano. Se o Lauro tiver aí, só para confirmar para mim. Vai estar sempre lá na página, nesse ambiente fechado. Vocês vão poder baixar lá. Pessoas que estão realmente comprometidas, que estão assistindo às aulas, que querem colocar em prática. Inclusive, se você não quiser colocar em prática, você está perdendo seu tempo. Não adianta você só assistir a aula e não colocar em prática. Sei que tem muitos profissionais que assistem as minhas lives, assistem as minhas aulas, consomem o conteúdo para ensinar os próprios coaches, os próprios, os próprios clientes, não há nada de errado com isso, mas você está perdendo de praticar aquilo que você ensina. Então, baixe sim, tá lá na página, baixe, mas pratique. Não adianta só pegar o conteúdo e não colocar em prática, não assistir e nem sabe o que eu estou dizendo, tá bom? Muito bem, Dri, então eu vou ensinar, mas é mais fácil eu ensinar isso durante o PPT, porque aí eu posso ir por cada coluna, tá bom? Segura mais um pouquinho aí que eu ensino sim. Eu vou criando umas frases assim do nada. Não sei se é a frase financeira, será que é isso? Não gaste o que você, não anote o que você gasta, gasta o que você anota. Não sei se foi essa frase, mas essa não é minha não, é do meu mentor. Em relação a dar um CPF, isso vale para qualquer área? A Caices, será que eu falei certo? Souza, em relação a dar um CPF, isso vale para qualquer área? Se você coloca uma outra pessoa que tem um CPF, que tem um rosto, você pode entrar num processo de obsessão, tá bom? Só toma cuidado, porque você só tem controle de você não tem controle do outro. Inclusive, pessoas que querem ajuda, que falam que quer sua ajuda, cá, por exemplo, mas não querem de verdade, então 5% só quer a mudança. O que ela ressoa em sentimento é completamente o oposto. E você persiste em ajudar, você está focando nessa pessoa, você está entrando aí num processo de karma junto dela, tá? Dessa pessoa. Não é para te assustar, não é para você ter medo, não. É para você perceber que você vai ajudar até um ponto que aquela pessoa realmente está comprometida, está fazendo. Por isso que eu tenho buscado cada vez mais entregar o que eu tenho de melhor, mas para pessoas comprometidas, não pessoas que vão lá, só consomem o conteúdo, aplicam isso nos seus trabalhos, né? Não colocam em prática, nem falam que é do método descrensar. O meu foco vai estar nas pessoas que estão comprometidas, que querem verdadeiramente mudar os próprios resultados. É essas pessoas que eu honro e que eu parabenizo todos os dias. Esse é o meu ponto, é para isso que eu vivo, tá? Quando você quer, por exemplo, na área de trabalho, você foca muito nessa pessoa, você quer que ela mude porque quer, né? Isso pode ser um processo que vai te causar um pouco de dor, tá bom? Família, por exemplo, depende, eu não sei exatamente qual é a sua meta, se seria essa a meta, mas colocar uma pessoa na sua visualização, não faça isso com você. Você está entrando num campo minado, no livre-arbítrio do outro, tá? Não sei se te respondi, cara. Cara, que linda essa pergunta. Flores, música. Teve uma pessoa que participou da mentoria, foi no ano passado, que tinha como meta engravidar também. E vou dizer pra você, eu quis engravidar do meu primeiro e não conseguia. Fiz tratamento,
fiz inseminação, vendi um apartamento que eu tinha para poder engravidar. Enfim, isso é possível aceitando o que se apresenta nesse momento. Principalmente, visualizando você entregando o seu melhor, o seu útero, a sua acolhida, o seu leite, o esperma dessa pessoa, do seu parceiro, do seu marido, não importa, para essa manifestação de uma vida através de você. Mas principalmente, flores e música, que sua vida seja muito, muito poética. Aceite o que se apresenta, não vá contra, não resista. Eu lembro que eu tinha muito medo de fazer todo aquele investimento, que era um valor alto na época, né? Eu vendi um apartamento para fazer esse tratamento, mas eu tinha muito medo, eu tinha muita resistência, eu ainda não tinha, meu filho hoje tem 12 anos. Eu não tinha ainda 12? Nossa, eu já perdi as contas. Acho que o meu filho tem 14 já, foi em 2007. Ó, minha gente, eu tô ficando velha. Vinícius fez 14 há pouco tempo. Não resista àquilo que se apresente. Visualiza. Michael Phelps, um grande nome da natação, certo? Ele só é Michael Phelps, que é, lógico que teve um baita mentor, um baita treinador, mas também porque um dos principais recursos foi a visualização. E quando você se visualizar, flores e música, se coloque na alegria de ser mãe, sabe? Nessa manifestação de, até me arrepia, de trazer a vida através de você. E o que mais você precisa aprender, e isso eu ensino dentro do método, é soltar. Você precisa aprender a soltar. Porque quanto mais você tiver ansiedade por engravidar, menos colapso de onda, mais efeito Zenão, menos leveza. O universo, Deus, não gosta de pressão. Então, trabalhe uma ansiedade, aprenda a soltar. Aceite o que se apresenta, faça tudo o que está sob seu controle, sobre sua responsabilidade. Isso é o seu PEC. E isso serve para todas as metas, todas. Eu me aprofundo dentro do método Descrençar. Deixa eu ver se tem mais aqui. Dali disse: quero mudar de emprego, passo em concursos e não sou chamada. Sinto que só fico batendo na trave. Eita, Dali, presta atenção. Primeira coisa é essa ansiedade. Outra coisa, por que você quer passar em concurso? O que está por trás disso? Realmente você gosta desse trabalho? Você quer realizar essa atividade? Qual é a grande causa? Você quer contribuir? Porque a gente só magnetiza um trabalho, um concurso, um emprego e o dinheiro, que é uma moeda de troca daquilo que a gente entrega de valor. E aí a gente recebe o dinheiro. A gente entrega o nosso melhor e recebe proporcional. Se eu tô muito ansiosa, se eu tô querendo só para, por exemplo, não sei se é seu caso, tá, Dália? A gente tinha que se aprofundar nisso. Mas para viver mais na segurança e no conforto, o que é que você tá entregando? Solta. Você precisa aprender a soltar. Entendendo que, minha gente, uma coisa... Hoje eu tava conversando com uma pessoa, exatamente isso que eu vou dizer, e nada é por acaso, né? Ela tava dizendo sobre, essa questão de lei da atração não funciona. Realmente não funciona se você não age. Lei da atração, que foi na década de 80, principalmente veio à tona com a Rhonda Byrne, com O Segredo, que falava-se muito de pensar, assim como é reprogramação de crença. Não é só mudança de pensamento, é mudança de PEC, por isso eu me aprofundo dentro do método, né? Não dá para só pensar, não dá para não se comportar. Por que a gente tem vida? Isso que eu trago como consciência para vocês e é isso que eu busco. Vocês precisam entender o que está a fundo, o que está por trás desse só pensar para lei da atração. Não é só pensar. Eu preciso me movimentar. Por que eu tenho vida? Por que eu tô aqui? Já parou para pensar? Por que você tem uma vida? Para você agir, para você se movimentar essa energia cinética, para você ter os melhores pensamentos, porque tendo os melhores pensamentos, as melhores emoções, a melhor profetização, você vai contribuir com o todo, com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua comunidade, com o seu país, com o planeta. Isso é louco, né? Então, não sei se saiu aqui, se eu estava respondendo alguém. Eita, sumiu daqui. Será que tiraram? Não sei se saiu. Essa mudança de emprego a Dali estava falando e eu já respondi, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas que eu possa responder vocês ainda nessa live.
Rô, não consigo administrar minha vida financeira. Você só não sabe ainda. Rô, me diz uma coisa, ó. Roseli Mora. Você sabe andar hoje? De um jeito ou de outro, você se movimenta? Você sai de um ponto e vai para o outro? Você caminha aí? Se você faz isso, você já aprendeu. Mas quando você nasceu, você não sabia. Você teve que ter, por exemplo, uma meta de buscar o brinquedinho longe de você. Ou a sua mamadeira. Qual é a sua meta? É administrar as suas finanças? Você só não sabe ainda. Você tem que aprender. Dentro do PEC, não é só pensar, eu sou rica, eu sou próspera, como muita gente ensina, e aí as pessoas acreditam, se frustram, porque eu já me frustrei com isso, tá? Por isso que eu tô dizendo. Aí eu penso, eu sou rica, 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 mas quando eu olho pra minha realidade, eu não tenho os recursos, não sei o que fazer, fico decepcionada, crio uma expectativa, não funciona. No PEC, eu tenho que sim pensar em coerência com o que eu comunico, em coerência com o que eu sinto, em coerência com o que ou com a forma que eu me comporto. Se você ainda não sabe administrar suas finanças, é só uma questão de aprendizado. E se você ficar repetindo para você, Rô, não consigo, isso é um comando. Seu cérebro vai criar o escotoma dentro da psicologia, é um fechar da visão. Não deixa você perceber recursos, não deixa você perceber oportunidades para aprender. Então, faça aí uma busca, busque um mentor que te ajude a aprender a administrar suas finanças. Tem muita gente boa para te ensinar a administrar suas finanças, tá bom? O que você não sabe, você precisa aprender. Deixa eu ver se tem mais aqui, gente. Fla_reg3. Qual o tempo estimado para ver resultados ou mudanças quando colocamos um método em prática? Cada caso é um caso. Flá, eu não tenho direito de vender que você vai mudar a sua vida, os seus resultados num dia. Pode acontecer. Numa semana, num mês, num ano. Não tenho esse controle. Você pode me dizer o quanto você quer pagar o preço. O quanto você está disposta a mudar. Por isso, ter uma meta coerente com o que você verdadeiramente quer. A partir de uma dor latente ou um desejo ardente. Isso é uma meta. Porque vão surgir desafios. E aí, você vai continuar? Desafios assim, o filho grita, o marido briga, o chefe manda embora. E aí, o que é que você faz? Quando a gente quer uma pílula mágica, que alguém entregue a pílula mágica, a gente tome tudo melhora, a minha pergunta é, quanto tempo demorou para você ter os resultados que você tem hoje? Não necessariamente se você levou uma década para ter esses resultados e por isso você quer mudar, você vai demorar uma década. Não é assim que funciona. Só que só você tem um PEC, uma história, crenças, valores que você conhece. Eu tenho um caminho, eu tenho um método, um passo a passo organizado. Vi pessoas mudando de realidade em questão de dias, mas vi pessoas também em questão de meses e ainda não acreditam que já tem resultado, porque resultado a gente tem todos os dias. Se a gente ajuda o nosso cérebro, que o nosso cérebro ele não é capaz de perceber esses pequenos ganhos, ele quer ganhar na loteria, ele quer a gravidez, ele quer o filho que nasceu, ele quer um convite de casamento, ele só percebe essas grandes transformações, mas pequenas ações é que vão levar a essas grandes transformações. E o nosso cérebro, ele não percebe esses pequenos ganhos. Ele quer algo extraordinário. Nosso ego quer algo extraordinário. E quando a gente começa a treinar o nosso cérebro, quando a gente começa a treinar as nossas novas crenças, a perceber esses pequenos ganhos, a gente chega lá muito mais rápido. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tereza Cristina Cordeiro. Não consigo assumir o controle de minha vida em todos os sentidos. Não queira controlar, queira administrar da melhor forma possível. E para isso você precisa ter o melhor PEC. Para de dizer que você não consegue, inclusive, tá? Eu sei que às vezes vocês estão aqui contextualizando para mim, né? Mas observa aí no seu dia a dia se você não tem repetido o tempo inteiro que não consegue aí não consegue mesmo. Escotoma, fecha a visão. E aí quando fecha a visão, não enxerga a oportunidade, não percebe, não tem clareza, tá? Não consigo assumir o controle da minha vida. Ninguém tem o controle total, olha para a pandemia. Às vezes a gente organiza uma aula para ser feita no YouTube. Desanda o caldo. Aí a gente tem que fazer aqui no Instagram, fazer como dá.
administrar da melhor forma possível. Então não crie essa expectativa de controlar na vida, tá? Não é controle. Eu sei que às vezes eu uso essa palavra, eu só preciso contextualizar da melhor forma. Controlar é uma necessidade que a gente tem de fazer do jeito que a gente quer e ponto final. Mas às vezes a vida está proporcionando algo muito melhor, surreal, perto da minha capacidade de prever. Então, administrar, esse já é um ajuste que você pode fazer. E parta de uma área, parta de uma área. Se todas as áreas da sua vida estão desafiadoras, parta de uma área. Qual é a área que você vai começar? Porque essa área já transformada a partir do seu PEC, das suas crenças, vão influenciar outras áreas, tá bom? Última pergunta que eu vou responder, minha gente. A gente tem mais encontros por aí. Deixe lá seus comentários no nosso espaço fechado para que eu possa responder para vocês, tá bom? Possa ler, se eu não responder todo mundo, eu vou ler todo mundo. Como fazer para não me sentir inferior às outras pessoas, excluída? Elaine, olha que lindo isso, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Acabou minha água. Percebe que não é o outro que te exclui. É você, a partir das suas crenças, que se sente excluída. Porque você já se excluiu. Você já se pôs numa posição, muito provavelmente, de inferioridade. Se comparando, por exemplo, com pessoas que você acredita que são melhores que você. Mas você está focando o quê? O que você tem de melhor ou o que você tem de pior? O que você conquistou ou o que você deixou de conquistar? O que você já realizou ou o que você deixou de realizar? Você está focando nos seus valores? No que é importante para você? Na sua história que te trouxe até aqui? Ou no outro, ou no externo? E quando eu não me incluo em mim, não me valorizo, fico me criticando, não faço aquilo que me dá prazer, eu tô dando esse poder pro outro me excluir, mas o outro não te exclui, é você quem se exclui. A partir do que você acredita sobre você. Ou a partir do que você acredita que o outro está fazendo pra você, mas não tem o outro, é só você. É meio louco isso, né? É meio louco. Mas eu só me ponho como inferior ao outro, ou seja, ó, eu tô aqui, eu, Camila, tô embaixo, tô abaixo e a Elaine tá acima. Eu esqueço de olhar para mim, esqueço de olhar para tudo que eu já conquistei, para os meus valores, para o que eu faço de forma positiva, com a melhor da minha intenção. E começo a dizer que a Elaine é foda, a Elaine é o máximo, a Elaine tem, a Elaine blá, blá, blá. E paro de olhar para as minhas conquistas. Eu já estou me inferiorizando, eu já estou me excluindo. Percebe a diferença? Então, como fazer para não me sentir inferior? Começa a olhar para tudo que você já já tem. Se tem uma barriguinha mais saliente, ok, você conquistou essa barriguinha. Se ela tá te tirando o sono, o que você vai fazer para mudar essa barriguinha? Mas é você, não é o outro. Não é o outro que te exclui porque você tem uma barriguinha, entende? É você que já tá se excluindo por conta disso. É um processo interno, é um processo de percepção do que você pensa sobre você, do que você sente sobre você. Minha gente, ó, de todo o meu coração, espero que essa live tenha ficado um pouco mais esclarecida, lembrando que essas lives é para complemento da aula. É importante que vocês assistam a aula 1, que já está à disposição de vocês. Amanhã sai a aula 2, aula linda, aula de quase 1h40. Então, 1h40, não vou assistir. Escolha. Tá disponível e vai sair do ar. Tá disponível para você, se colocando como prioridade, sentar, centrar, escrever, tomar água, ver, rever, parar o vídeo, fazer as anotações. É por você, é por sua vida, você com você. E se não quer, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas 1h40, método Descrençar é profundo, não é raso. Mentorados meus que estão aqui, alunos que estão aqui sabem da profundidade. É como se fossem anos de terapia numa jornada, em algumas semanas. É pagar o preço. E vai sair do ar. Então, assistam, minha gente. Se organize, põe um alarme no seu celular, pague o preço, é a sua vida, são os seus resultados, são as suas crenças. Se nós não entrarmos de novo na quinta-feira, estarei aqui para a gente se encontrar. Ok, minha gente? Peço então que vocês, para quem fez sentido, compartilhe a aula 1, compartilhe a aula 2 que amanhã está disponível, compartilhe essa live se fizer sentido, deixe os seus comentários lá e a gente vai junto até segunda-feira, depois sair do ar.
Beijo pra vocês, boa noite. Obrigada pelo tempo e pela atenção de todos. Beijão.